Olá, gente. Hoje nós vamos falar sobre os movimentos sociais e culturais de 1960. O que são esses movimentos sociais? São ações sociais coletivas de caráter sociopolítico e cultural que viabilizam distintas formas da população se organizar e expressar suas demandas. Na atualidade, os principais movimentos sociais, eles atuam por meio de redes sociais locais, regionais, nacionais e internacionais, e utilizam-se muito dos meios de comunicação e informação, como a internet. Naquele período, ocorria, eles distinguiam a geração em três divisões: a geração Baby Boomers, a geração X e a geração Y. A geração Baby, eles receberam esse nome porque nesse período eram pessoas que tinham nascido depois da Segunda Guerra Mundial, até mais ou menos 1964. E essa geração recebeu esse nome porque teve uma alta taxa de natalidade. Por isso, baby, né? Pela questão de nascimento de muitos, né, bebês nesse período. Geração Y eram as pessoas nascidas de 1965 a 1980. E a geração Y, de quem nasceu entre 1981 a 2002. Nesse período houve né, a contracultura. Essa contracultura foi uma espécie de movimento de contestação realizado, né, por grupos de jovens da classe média de países capitalistas, em especial dos Estados Unidos e da França. Então, essa contracultura levou aos jovens serem chamados de juventude fora de caixa. Por que fora da caixa, né? Porque era uma juventude fora dos padrões, né, da época, né, aqueles padrões que a sociedade impunha, que eram os padrões bem conservadores. Então começavam a surgir aí os adeptos ao rock and roll, a geração beat, né, que era uma geração de escritores e filósofos dessa época aí, e que eles contestavam muito, né, esse conservadorismo, os hippies e os hippies, né? Então essa juventude fora da caixa, eles eram uma geração que contestavam, que iam atrás do que eles queriam, que expressavam, né, a sua indignação, as suas insatisfações. Então, os Estados Unidos, né, em 1968, essa contracultura, né, gerou uma série de, digamos assim, mudanças. Houveram muitas manifestações. E em maio de 1968, houve uma greve geral que se estabeleceu na França. E essa greve, né, foi várias greves estudantis que interromperam em algumas universidades e escolas de ensino secundário em Paris, aliás. Então, essa greve teve uma grande repercussão entre os estudantes. Esses estudantes queriam essas mudanças, né, essa liberdade maior. Então, nesse mesmo período, houve um movimento chamado de Primavera de Praga. Ela foi realizada também em 1968, na Tchecoslováquia, e é um movimento liderado por intelectuais reformistas do Partido Comunista. E os interesses era promover grandes mudanças na estrutura política, econômica e social do país, a experiência de um socialismo com face humana. Foi comandada pelo líder do Partido Comunista local, Alexander, e a proposta surpreendeu a sociedade, que em 5 de abril soube das propostas reformistas dos intelectuais comunistas. Então, nesse mesmo período surge, né, a questão de também Luther King, né? E o Luther King foi um grande, né? Ele foi um grande influenciador nos movimentos de contestações também em relação à população negra. E ele tinha sempre essa luta pela igualdade, né? A igualdade racial nos Estados Unidos. E Luther King, ele foi um grande líder, né, nesse processo que impulsionava essa luta de igualdade em relação à população negra. E uma das suas frases, né, eu coloquei aí somente como, né, ilustração mesmo, ele dizia que para criar inimigos não era necessário declarar guerra, bastava dizer o que se pensa. Então, assim, eles procuravam a declarar o que eles pensavam, eles procuravam a, a ter essa igualdade, né? Surgia também o Partido dos Panteras Negras,
né? E esse partido, né, ele ganhava grande popularidade entre os negros estadunidenses, influenciando assim outros grupos, né? Os Panteras Negras, eles andavam armados e atuavam principalmente na monitoração das atividades da política para impedir a ação violenta contra o povo negro. E os Panteras Negras, eles tiveram uma grande, digamos assim, aceitação da população negra. Depois, com isso tudo, com essas revoltas, né, essas manifestações no mundo, houve o fim do apartheid, né? O apartheid, né, era um movimento segregacional onde eles separavam totalmente a pequena população branca que existia na África do Sul, dos negros, e o fim do apartheid veio, né, justamente para colocar fim a essa segregação. E essa questão aí fez com que agora a população negra na África do Sul tivesse voz e vez, né? Então, houve também nesse mesmo período, né? Era a luta em relação à emancipação feminina, desculpa. E essa emancipação feminina, eu até coloquei aí um pôster que diz que, né, podemos tudo, né? Então, assim, a mulher queria agora o quê? Ter vez, ter voz, ter participação política, poder trabalhar, poder fazer parte da sociedade como um todo. E isso ela estava em busca apenas dos seus direitos. E também, com isso, começa a surgir, né, o movimento com respeito, né, em relação ao respeito à diversidade. E essa diversidade aí entra tudo, né? A questão da raça, a questão da religião, a questão da classe social e também a questão da opção sexual. Então agora as pessoas iam lutar, por isso que eu coloquei aí o pôster com vários lápis de várias cores, né? Por representar essa questão da diversidade, certo? Então a questão que todos têm a sua importância, independente da sua escolha, do seu credo, né? Da sua opção. Então, isso daí, esse foi o nosso conteúdo, né? Essa luta por igualdade, essa luta por participação em relação a esses movimentos sociais e culturais.